Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Lendário. Capítulo 401. Todos ficaram visivelmente abalados com o que Kaguya Otsutsuki tinha acabado de dizer. Se os membros do clã Otsutsuki estivessem todos no mesmo nível de Kaguya, então talvez eles ainda tivessem confiança para enfrentá-los. Mas agora Kaguya estava dizendo que o clã Otsutsuki tinha um deus que existia desde sabe-se lá quando. Isso estava ficando perigoso. Enquanto os outros estavam tomados pelo medo, Mirai permaneceu completamente calma. Ele acenou levemente para Kaguya. Entendi a ideia. Chega por hoje. Kaguya franziu a testa diante de sua atitude serena e não pôde deixar de perguntar. Você não está com medo? Naquela época, ela havia criado o exército de Zetsu branco apenas para se preparar para a possibilidade de seu clã vir atrás dela a qualquer momento. Se Shibai Otsutsuki tivesse decidido agir, ela não teria chance alguma de resistir. Mas agora, mesmo depois de descobrir a existência de Shibai, Mirai ainda estava imperturbável. Não fazia sentido. Sentindo os olhares de Kaguya e dos outros, Mirai levantou a voz com confiança. Não importa quem fique no meu caminho, o resultado final será o mesmo. Eles se tornarão um trampolim no meu caminho. Eu protegerei a paz no mundo ninja. Mesmo que um deus tente destruí-lo, garantirei que ele aprenda algo importante. Barras de saúde divinas também podem ser esvaziadas. Tsunade, Minato Namikaze, Kushina Uzumaki e os outros foram todos levados pela convicção inabalável de Mirai. O medo que havia se enraizado há poucos momentos desapareceu sem deixar vestígios. Eles já tinham experiência suficiente para saber. Se Mirai disse que faria algo, então seria feito. Hahaha. Mirai, não importa o que você planeje fazer, eu serei o primeiro a atacar com você. Conte comigo também. Não pense que você vai ficar com toda a glória de proteger o mundo ninja. Quem se importa com o tal deus Otsutsuki? Se ele ousar aparecer, mostraremos a ele do que somos feitos. Kaguya saiu da sala de reuniões ainda um pouco atordoada. Eles são loucos. Cada um deles perdeu a cabeça. Um bando de insetos sonhando em desafiar uma montanha. Eles têm alguma ideia do tipo de poder que estão enfrentando? Ela olhou para Mirai, que caminhava na frente. Como diabos esse homem foi capaz de fazer com que pessoas que estavam claramente apavoradas momentos antes, de repente ficassem tão confiantes? No que você está pensando? Mirai perguntou casualmente. Kaguya não se preocupou em esconder. Eu só estava me perguntando que tipo de expressões vocês, insetos, terão quando testemunharem o verdadeiro poder de Shibai. Mirai parou de repente e se virou para ela. Kaguya, acho que está na hora de alguém te ensinar uma lição sobre respeito. A partir de hoje, seu status é o de minha criada. Você seguirá todas as minhas ordens. Insetos isto, formas de vida inferiores àquilo. Mirai já estava farta daquele tipo de conversa. Claramente, era hora de disciplinar Kaguya adequadamente. Você deve estar brincando, zombou Kaguya, cheio de orgulho. Sou um nobre do clã Otsutsuki. Servir você? Nem em 1 milhão de anos. Mirai soltou uma risada fria. Nobre Otsutsuki? Por favor, vocês são apenas uma raça de parasitas que vivem saqueando outros planetas. E você? Mesmo entre os Otsutsuki, você não passa de um rejeitado de nível inferior. Kaguya olhou para ele, estupefata, com os lábios ligeiramente entreabertos. Ela não esperava que ele soubesse disso. Se o corpo dele não carecesse claramente das características físicas do clã dela, ela poderia tê-lo confundido com um Otsutsuki. Ao vê-la ficar em silêncio, um sorriso perigoso surgiu no canto dos lábios de Mirai. Você pode recusar, ele disse calmamente, mas se fizer isso, eu vou selar você novamente e jogá-lo de volta na escuridão para sempre. Você sabe que eu tenho esse poder. Assim que ele terminou de falar, uma pressão avassaladora irrompeu dele. Kaguya instintivamente deu um passo para trás, seu rosto se enchendo de choque e descrença. A aura que irradiava de Mirai. Ela nunca havia sentido nada parecido antes. Nem mesmo o mais forte dos Otsutsuki a fez se sentir tão ameaçada. De repente, ela se lembrou de quão calmo ele permaneceu ao ouvir sobre Shibai Otsutsuki antes. Um pensamento selvagem criou raízes em sua mente. Será que esse homem realmente possuía um poder que rivalizava até mesmo com o de Shibai? Mas no momento em que esse pensamento surgiu, Kaguya balançou a cabeça. Impossível. Não importava o quão poderoso ele fosse, não havia como ele ser mais forte que um ser divino do clã Otsutsuki. Você já se decidiu, Kaguya? Perguntou Mirai. A voz dele a trouxe de volta à realidade. Depois de hesitar por um longo momento, ela finalmente abriu os lábios. Eu entendo. Mestre. Mirai beliscou a bochecha, satisfeita. É mais ou menos isso. Ele não ficou surpreso com a submissão dela. Afinal, considerando que ela traiu Ishiki Otsutsuki e criou o exército de Zetsu branco em uma tentativa de escapar da ira do clã, estava claro que ela valorizava sua própria vida acima de tudo. Então, naturalmente, quando ela percebeu quão poderosa Mirai era, submeter-se se tornou a escolha lógica. A presença etérea de Kaguya, aliada à sua identidade como a deusa coelho, fazia com que ela se sentisse estranhamente satisfatória ao toque. Ela, no entanto, sentia como se formigas estivessem rastejando por todo seu corpo. Ela nunca tinha sido tratada daquele jeito antes, e era insuportável de um jeito que ela nem conseguia descrever. Eles logo chegaram à propriedade de Uchiha Mirai. Apesar do design extravagante da mansão, Kaguya não sentiu muita coisa. Afinal, em seu planeta natal, os recursos eram abundantes além da conta. Mirai preparou um quarto para ela e então a conduziu ao grande salão. Lá dentro, Yui Kurenai, Rin Nohara, Conan e vários outros já estavam reunidos, tendo recebido a notícia com antecedência. No momento em que Mirai e Kaguya entraram pela porta, todos se viraram para olhá-las com curiosidade nos olhos. Todos estavam ansiosos para ver como era realmente a lendária deusa coelho. Sob o escrutínio deles, Kaguya instintivamente franziu a testa. Ela estava prestes a latir para eles pararem de encará-la quando encontrou o olhar de Mirai.
Ela engoliu as palavras antes que saíssem de sua boca e ficou em silêncio ao lado dele. Então, num movimento incomumente obediente, ela pegou uma xícara de chá, serviu o chá e respeitosamente ofereceu a ele com as duas mãos. Mestre, seu chá. A sala ficou em silêncio absoluto. Eles tinham ouvido direito? Mestre. Capítulo 402. Kurenai olhou para Mirai e perguntou. Mirai, do que ela te chamou? Mestre? Mirai assentiu levemente e disse. Isso mesmo. De agora em diante, ela será minha empregada. Se algum de vocês precisar da ajuda dela, não hesite em pedir. Todos, incluindo Kurenai, o encararam perplexos. Mirai na verdade fez da progenitora do chakra, a lendária deusa coelho do mito, sua empregada pessoal. Isso era mais do que absurdo. Suas reações de espanto foram exatamente o que Mirai esperava. Ele não planejara fazer de Kaguya Otsutsuki sua empregada desde o início. Mas aquela mulher tinha arrogância gravada em seus ossos. Ela desprezava completamente as pessoas do mundo ninja. Se ele não assumisse o domínio desde o início, quem sabia que tipo de problema ela causaria? Após uma simples apresentação, a admiração inicial que todos sentiam por Kaguya começou a desaparecer. A curiosidade rapidamente tomou conta, e eles começaram a bombardeá-la com perguntas, principalmente fofocas. Como? E como era a vida cotidiana dos humanos nos tempos antigos? Como foi ter um filho abençoado pela humanidade? Como os membros do clã Otsutsuki viviam no dia a dia? E assim por diante. Kaguya surpreendentemente respondeu tudo. Afinal, não era fácil se libertar depois de milhares de anos. A última coisa que ela queria era acabar selada novamente tão cedo. À noite, depois do jantar, Mirai deu uma ordem a Kaguya. Kaguya, venha comigo. Kaguya levantou uma sobrancelha. Para onde estamos indo? O tom de Mirai era calmo. Você vai me ajudar a tomar banho. Enquanto seu olhar percorria o físico musculoso de Mirai, um leve rubor surgiu no rosto de Kaguya. Por algum motivo, seu corpo de repente ficou um pouco quente. Que sensação era essa? Complexo do clã Hyuga. Yashi Hyuga olhou para suas filhas, Hinata e Anabi, com o rosto cheio de preocupação. Hinata, Anabi, vocês duas estão bem? Hinata respondeu rapidamente. Por favor, não se preocupe, pai. Nós dois estamos bem. Anabi sorriu e acrescentou. Graças à ajuda do Lorde Mirai, a irmã evoluiu seu Byakugan para o Tenseigan. Você devia ter visto. Depois que ela ativou o feitiço, ela ficou parecendo uma deusa celestial. A expressão de Yashi se iluminou de excitação. Se ele se lembrava corretamente, Mirai disse uma vez que o Tenseigan poderia rivalizar até com o Rinnegan. Hinata, deixe-me ver. Mostre-me como é o Tenseigan. Neji, que estava por perto, também arregalou os olhos, não querendo perder nenhum detalhe. Percebendo a ansiedade deles, Hinata ativou seu Tenseigan. Aqueles olhos profundos, deslumbrantes como estrelas distantes, irradiavam poder. No momento em que os viram, Yashi e Neji sentiram uma pressão invisível pairando sobre eles. Era como se algo estivesse pressionando suas almas, fazendo-os instintivamente querer se ajoelhar. Acabei de despertar o Tenseigan, então ainda estou me acostumando com seu poder, disse Hinata, formando um selo de mão enquanto falava. Modo Tenseigan Chakra. Num instante, seu corpo foi envolvido por um manto de chakra verde brilhante. Um poder feroz e avassalador irradiava dela. Flutuando suavemente no ar, Hinata parecia etérea, como se não pertencesse ao mundo mortal. No modo Tenseigan Chakra, minhas técnicas são um pouco poderosas demais, então não as demonstrarei aqui. Anabi imediatamente interrompeu. Pai, Neji, vocês não viram, mas aquele cara, Otsutsuki Toneri, partiu a lua ao meio com um único golpe. E agora, a irmã está ainda mais forte do que ele era. Yashi e Neji ficaram ali boquiabertos. Dividir a lua em duas, de uma só vez? Esse tipo de poder era aterrorizante. Bom, excelente. Yashi bateu palmas de alegria, tomado pela emoção. A partir deste dia, o Byakugan do clã Hyuga não seria mais ridicularizado ou subestimado. O limite de sua linhagem finalmente poderia ficar lado a lado com o Sharingan. Demorou um pouco até que Yashi finalmente se acalmasse. Ele notou que Neji franzia a testa levemente e perguntou. Neji, o que você está pensando? Neji respondeu. Senhor Yashi, embora seja verdade que Hinata despertou o Tenseigan, isso só foi possível por causa do poder do Tenseigan gigante. Esse tipo de oportunidade não pode ser facilmente replicado. Yashi assentiu solenemente. Verdade. Afinal, diferentemente dos Otsutsuki na lua, eles não podiam simplesmente coletar os olhos dos membros de seu próprio clã para criar outro Tenseigan gigante. Ao ouvir suas preocupações, Hinata sorriu. Pai, Neji, não precisa se preocupar. O sensei disse que se conseguirmos descobrir as características genéticas corretas no Byakugan, ele poderá evoluir para o Tenseigan. Meus olhos já contêm essas características essenciais. Tudo o que precisamos é de um tempo no laboratório para analisá-las, sequenciá-las e replicá-las. Uma vez feito isso, despertar o Tenseigan não será nada difícil. Sério? Yashi e Neji exclamaram em uníssono. Se isso fosse verdade, então todos eles não teriam a chance de despertar o Tenseigan? A expressão de Yashi ficou séria. Hinata, você já é adulta. Está na hora de começar a pensar no seu futuro, no seu casamento. Hinata corou. Ela não entendia por que seu pai tocaria naquele assunto de repente. Pai, o que o senhor está tentando dizer? Yashi olhou-a diretamente nos olhos. Hinata, o que você acha do Lorde Mirai? O rosto de Hinata ficou vermelho. Pai, ele é meu professor. Yashi dispensou a ideia. E daí? Isso só torna tudo ainda melhor. Laços mais próximos. O futuro do nosso clã Hyuga está em seus ombros. Se você acha que é um bom casamento, vou pedir Lorde Mirai em casamento agora mesmo. Hinata ficou sem palavras. Ela sonhou, mais de uma vez, em se casar com seu professor. Mas agora que a possibilidade estava bem na sua frente, ela não tinha certeza se teria coragem de enfrentá-la.
Será que Lord Mirai sentiria isso por ela? Ao vê-la hesitar, Anabi deu um passo à frente sem nenhum sinal de vergonha. Pai, se a irmã não quiser, eu vou. Pelo bem do clã Hyuga, estou disposta a me casar com o Lord Mirai. A boca de Yashi se contraiu levemente diante da declaração ousada dela. Pelo clã Hyuga? Por favor, você só está fazendo isso por você mesmo. Ainda assim, se fosse Lord Mirai, ele não se importaria em oferecer suas duas filhas. Capítulo 403. No dia seguinte, quando Hyuga Yashi apareceu de repente em sua porta, Mirai ficou um pouco surpresa. Líder do clã Yashi, o que o traz aqui? Yashi sorriu calorosamente. Senhor Mirai, você ajudou Hinata a despertar o Tenseigan, provando o verdadeiro poder do Byakugan. Vim aqui especificamente para lhe agradecer. Mirai dispensou. Não precisa ser tão formal. Hinata é minha aluna. Não passou de um pequeno favor. Yashi assentiu. Claro, claro. Para alguém como Lord Mirai, isso certamente é apenas uma questão trivial. Mesmo assim, trouxe uma pequena lembrança de agradecimento. Espero que você aceite. Mirai pegou o documento que Yashi lhe entregou, mas enquanto ele lia, sua expressão mudou para confusão. Era a escritura de propriedade de 10 minas de cobre. Líder do clã Yashi. Mesmo que seja um presente de agradecimento, não é um pouco demais? Ah, bem. Yashi coçou a cabeça sem jeito. Na verdade, não é só um presente de agradecimento. Vendo quão hesitante Yashi parecia, Mirai foi direto ao ponto. Yashi, diga apenas o que você quer dizer. Yashi pigarreou e disse seriamente, Senhor Mirai, eu vim hoje para propor uma aliança de casamento para minha filha. Mirai ergueu uma sobrancelha. Um pedido de casamento? Isso mesmo. Yashi riu baixinho. O clã Hyuga te segue desde o reinado de Hiruzen Sarutobi, e sempre fomos gratos pela sua orientação. Se não nos tornarmos uma família, simplesmente não parece certo. Embora Lord Mirai já possua grande riqueza, considere essas 10 minas de cobre como um dote modesto da nossa parte. Finalmente Mirai entendeu as intenções de Yashi. Então esse é o plano, usar sua filha para garantir a posição do clã Hyuga. Francamente, Mirai não teve nenhum problema com isso. Afinal, a figura de Hinata já havia amadurecido e se tornado algo capaz de fazer o sangue de qualquer homem ferver só de olhar. Pensando nisso, Mirai sorriu. Chefe do clã Yashi, então eu aceito. Casar uma filha e doar 10 minas de cobre. Você não vê parentes generosos como você todos os dias. Assim que Mirai terminou de falar, Yashi coçou a cabeça novamente, parecendo um pouco envergonhado. Lord Mirai, pode haver um pequeno mal-entendido. Mal-entendido. Mirai ergueu a sobrancelha novamente. O que você quer dizer? Yashi explicou. As 10 minas de cobre são na verdade o dote de 2 filhas. 2 filhas? Isso mesmo. Desde que você trouxe a Nabi de volta da lua, ela insiste que quer se casar com você e a irmã dela. Yashi parecia impotente. No final, não tive escolha a não ser concordar. Antes que Yashi pudesse dizer mais alguma coisa, Mirai já havia se levantado e servido uma xícara de chá para ele. Chefe do clã Yashi, não se preocupe. Eu cuidarei bem de Hinata e Anabi. Quanto a assuntos relacionados ao clã Hyuga, se surgir alguma coisa que você não consiga resolver, venha me procurar. Ah, e quanto ao projeto Tenseigan, vou priorizá-lo imediatamente. Começarei elaborando planos de aprimoramento para você e Neji. Ao ouvir isso, Yashi teve certeza de que esse investimento dele valeria muito a pena. Originalmente, ele planejava apenas casar Hinata com Mirai. Mas considerando quantas mulheres já existiam ao redor de Mirai, e embora Hinata fosse realmente bonita, ela não era a mais chamativa. Para realmente capturar a atenção de Mirai, ele precisava de algo único. E então seus pensamentos se voltaram para Nabi. Mulheres bonitas eram comuns, mas 2 irmãs? Isso sim era raro. E a julgar pela reação de Mirai, seu julgamento estava correto. Naquela tarde, Mirai levou Hinata com ele para o centro de pesquisa de Orochimaru. Com um futuro sogro tão generoso, não seria bom ser mesquinho em troca. Ele imediatamente colocou o projeto de sequenciamento genético de Tenseigan como prioridade máxima. Em seguida, trouxe Hinata de volta para sua propriedade. Hinata, a partir de hoje, esta será sua casa. O pátio ao lado é onde Sakura mora. Corando, Hinata assentiu. Entendo, sensei. Sensei. Hinata hesitou antes de perguntar. Por que você não deixou a Anabi se mudar também? Quando eu estava trazendo minhas coisas, ela parecia que ia chorar. Ela me pediu para descobrir. Você não gosta dela? Mirai riu baixinho. Claro que não. Anabi é uma garota tão adorável. Quem não gostaria dela? Aliviada pela resposta, Hinata soltou um suspiro silencioso. Contanto que ele não desgostasse de Anabi, tudo ficaria bem. Caso contrário, ela realmente não saberia como encarar sua irmãzinha. Mas a resposta de Mirai também despertou uma nova curiosidade nela. Ela não pôde deixar de perguntar. Sensei, se você não desgosta dela, então por que não a deixa morar comigo? Mirai bagunçou delicadamente o cabelo e respondeu suavemente. Garota boba. Anabi ainda é muito jovem. Se ela se mudar agora, certas coisas vão ficar complicadas demais. Ao ouvir isso, a temperatura corporal de Hinata disparou. Sua pele ficou vermelha como a de um camarão cozido, e até vapor começou a subir de sua cabeça. Agarrando a testa e balançando levemente, Hinata murmurou. Sensei, eu acho que estou me sentindo um pouco tonto. Sem hesitar, Mirai a pegou no colo como se fosse uma noiva. Hinata, não se preocupe. O sensei vai te examinar agora mesmo. Um mês depois. O projeto de decodificação genética do Tenseigan estava quase concluído. Não demoraria muito para que todo mundo ninja tivesse acesso ao Tenseigan. Enquanto isso, Mirai também concordou em deixar a Anabi se mudar para a propriedade. Ele não tinha escolha. Aquele tagarela aparecia todos os dias importunando sem parar. Ele estava ficando louco. Passeando sozinho pelas ruas de Konoha, Uchiha Mirai sentiu uma sensação indescritível de paz. Ultimamente, ele tinha cada vez menos assuntos que exigiam sua atenção pessoal.
Sua vida diária agora se resumia a comer, beber, criar laços familiares e as ocasionais sessões de treinamento com Otsutsuki Kaguya. Não só sua força estava aumentando constantemente, como ele nem precisava mais se preocupar com mais nada. Era como um estilo de vida divino, seus sonhos haviam se tornado realidade. Mirai. Ao ouvir alguém chamar seu nome, Mirai olhou para cima e viu Hashirama Senju acenando para ele da entrada de um restaurante. Mirai se aproximou curiosa. Primeiro Hokage, o que você está aprontando? Hashirama riu com vontade. Pare de me chamar de primeiro Hokage. Faz tempo que não uso esse título. Este lugar é um restaurante que eu e o Madara abrimos juntos. Entre e experimente. Capítulo 404. Sentada dentro de um pequeno restaurante, Mirai olhou ao redor e assentiu em aprovação. O lugar não era muito grande e ficava escondido em um canto tranquilo da cidade, mas o interior tinha uma atmosfera aconchegante e convidativa. Em sua vida passada, ele provavelmente chamaria isso de um lugarzinho escondido. Como ainda não era a hora da refeição, não havia muitas pessoas lá dentro. Pouco depois de Mirai se sentar, ele avistou alguém saindo da cozinha, vestindo um avental e carregando pratos de comida. Era Uchiha Madara. Vendo isso, Mirai não conseguiu evitar rir. Ei, este não é o lendário ceifador de Konoha em pessoa, Uchiha Madara? O que houve com essa roupa? Madara soltou um bufo frio e o ignorou. Aquela expressão tsundere combinada com o avental de babados. Se não fosse por seu corpo ridiculamente volumoso, ele quase poderia passar por uma dona de casa travesti. Senju Hashirama riu baixinho. Mirai, o mundo shinobi finalmente alcançou a paz verdadeira. O sonho que Madara e eu perseguimos por anos se tornou realidade. Então, decidimos abrir este pequeno restaurante para passar o tempo. Madara cozinha muito bem. Experimente. Mirai pegou seus hashis e deu uma mordida. O sabor era realmente excelente. Ele não pôde deixar de elogiar. Madara, você tem muito talento na cozinha. Mas devo dizer que quem imaginaria que os dois homens que remodelaram toda a era dos estados combatentes e fundaram o sistema de Vila Shinobi, acabariam administrando um restaurante juntos? Madara respondeu suavemente, isso tudo é passado. Nesta era, nossa força não significa mais muita coisa. Considerando a frequência com que Madara e Hashirama visitavam o laboratório de Orochimaru, eles já estavam bem familiarizados com o tipo de pesquisa que estava sendo feita lá. Coisas como liberação de madeira e Mangekyou Sharingan já eram ultrapassadas. Até mesmo o Rinnegan e os poderes do Sansara agora podiam ser replicados por meio de engenharia genética. Simplificando, se Mirai realmente quisesse, ele poderia produzir em massa superpoderosos do nível Kage. Comparado a isso, a força que esses dois usaram para dominar sua era agora parecia bastante comum. Percebendo um toque de melancolia em suas expressões, Mirai disse: poder por si só não define um verdadeiro shinobi. Uma vontade firme pode muitas vezes trazer resultados muito além das expectativas. Mesmo nesta era, vocês dois ainda estão no topo da pirâmide. Os lábios de Madara se contraíram para cima nos cantos, muito levemente. Ser reconhecido por alguém como Mirai, alguém ainda mais forte que os dois, foi surpreendentemente gratificante. Com um tom mais calmo, Madara acrescentou: se chegar o momento em que você precisar da nossa ajuda, não hesite em pedir. Mirai sorriu. Não se preocupe. Esse dia certamente chegará. Enquanto conversavam, um homem grande de cabelos brancos entrou pela porta. Chefe, me dê um pouco dos pratos especiais da casa e uma garrafa de saquê. Ele não terminou a frase. Sua voz foi interrompida no meio. Seus olhos se fixaram em Hashirama e Madara, e ele os esfregou, incrédulo. Espere. Você é o primeiro Hokage? Hashirama sentiu. Isso mesmo. Então, você tem que ser o Uchiha Madara? Madara lançou-lhe um olhar frio. De fato, o homem respirou fundo. Então seu olhar se voltou para Mirai. Excelência, o imperador? Mirai deu um leve sorriso. Há quanto tempo, Jiraiya? Jiraiya virou seu copo de saquê de uma só vez e então soltou um suspiro. Nunca pensei que veria o dia em que o primeiro Hokage e o Uchiha Madara abririam um restaurantezinho humilde. Talvez seja a hora de eu parar de correr por aí também. Mirai inclinou a cabeça curioso. Você não estava ainda perseguindo a sua suposta criança da profecia? O que há atrás de volta tão de repente? Jiraiya suspirou novamente. Sinceramente, isso foi só uma desculpa para não voltar. A profecia do grande sapo sábio mudou há muito tempo. Eu simplesmente não queria encarar a realidade. Ah? Mirai ergueu uma sobrancelha. E que realidade era essa? Jiraiya olhou para ele e bufou. O que você acha? É a Tsunade, obviamente. Nunca em 1 milhão de anos pensei que ela se tornaria sua mulher. Seu desgraçado. Você ao menos sabe a diferença de idade entre você e ela? Mirai deu de ombros. Relaxe. O corpo de Tsunade foi preservado em um estado jovem por anos, ela parece ter uns 20 e poucos anos. Não estou reclamando. Não é esse o ponto. Jiraiya estava praticamente rangendo os dentes de frustração. A mulher que ele perseguiu por décadas, aquela que ele nunca conseguiu conquistar. E esse cara está aqui falando sobre não reclamar? Vendo a expressão no rosto de Jiraiya, Mirai ofereceu algum conforto. Jiraiya, você não pode passar a vida inteira pendurado na mesma árvore. Solte a árvore e a floresta inteira será sua. Jiraiya deu uma risada amarga. Então essa é a sua desculpa para construir um harém? Mirai parecia impotente. Ei, não é como se eu quisesse isso. Eu simplesmente não suporto ver as garotas que me amam se machucarem. Você não entenderia a minha dor. Jiraiya quase tossiu sangue. Dor? Por favor, deixe-o sentir esse tipo de dor pelo menos uma vez. Depois de desabafar um pouco na frente de Jiraiya, Mirai se sentiu muito melhor. Então ele finalmente voltou ao assunto real. Certo, Jiraiya. O que te traz de volta assim de repente? Jiraiya exalou e disse, estou evitando uma dívida. Uma dívida? Mirai piscou. Não me diga, você andou apostando de novo? Não, nada disso. Jiraiya acenou com a mão. É uma dívida emocional.
Jiraiya serviu-se de outra bebida e entrou no modo contador de histórias. Quando eu era mais jovem, viajando pelo mundo Shinobi, acabei em um lugar chamado Vila Nadesico. Tinha uma mulher lá que me desafiou para uma briga. Eu estava entediado, então aceitei. A questão é que, eu não fazia ideia de que se você vencer um duelo na vila deles, isso é visto como um pedido de casamento. O vencedor deve se casar com o perdedor. Naquela época eu só tinha olhos para Tsunade. Então, sem pensar duas vezes, recusei. Mas eu não podia simplesmente ir embora completamente livre de culpa. Então fizemos um acordo. Nossos discípulos lutariam em nosso lugar um dia. Se meu aluno perdesse, ele iria morar na vila Nadesico com a discípula dela. Se o aluno dela perdesse, então ela se casaria com meu aluno. Espera, então o casamento foi passado para a próxima geração? Mirai não pôde deixar de comentar interiormente. Ainda assim, conforme Jiraiya continuou, o quadro completo ficou claro. Se Mirai se lembrava corretamente, a aprendiz da mulher deveria ser Nadesico Shizuka. Na história original, Shizuka veio a Konoha para desafiar Naruto, mas no final, ele a recusou. Na época, Mirai achou que era uma pena. Afinal, tanto em termos de aparência quanto de corpo, Nadesico Shizuka era definitivamente uma das mulheres de primeira linha em todo o mundo Shinobi. Capítulo 405. Suspirar, Jiraiya tomou outro gole de sake com uma carranca profunda estampada em seu rosto. De acordo com as informações que ele havia reunido, a discípula daquela mulher já estava a caminho de Konoha. Mas seu próprio discípulo ainda não foi encontrado. Se ela aparecesse e descobrisse que ele nunca teve uma discípula, então essa promessa de 20 anos não passaria de uma piada. Jiraiya mal conseguia imaginar como a outra parte reagiria. Eu posso te ajudar com isso. Uchiha Mirai falou calmamente. Jiraiya piscou. Você vai me ajudar? Sim. Mirai deu um sorriso caloroso, quase ansioso. Vou fingir ser sua discípula. Assim você poderá cumprir sua promessa. O rosto de Jiraiya se contorceu de surpresa. De todas as coisas que ele esperava, essa não era uma delas. Era de Mirai que estávamos falando, o imperador de fato do mundo Shinobi. Nesse ponto, não havia ninguém mais poderoso ou respeitado que ele. E ele queria se passar por seu discípulo? Mas Jiraiya rapidamente percebeu sua real intenção. Mirai, não me diga que você só está tentando adicioná-la ao seu pequeno harém. Mirai assentiu sem nenhum sinal de vergonha. Considerando quantas mulheres ele já tinha, negar seria inútil de qualquer forma. Jiraiya bufou justificado. Isso não é brincadeira. Essa promessa está ligada a todo o futuro de uma mulher. Eu até te ensino a arte do telescópio. Ele pigarreou e baixou a voz, ficando sério novamente. Mas se o homem em questão for alguém tão extraordinário quanto você, acho que estaria fazendo um favor a ela. Ele fez uma pausa e sorriu. Tudo bem, está combinado. A partir de hoje, você é oficialmente meu discípulo. Os dois compartilharam um sorriso malicioso, e Mirai enfiou a mão no hobby e tirou um cartão preto e elegante. Este é um cartão de membro premium para as termas de Konoha. Sinta-se à vontade para usá-lo quando quiser. Os olhos de Jiraiya se arregalaram. Espera aí, esse é o cartão preto lendário? Aquele que te dá acesso ilimitado a todas as fontes termais da Romance Vermelho em todo o mundo Shinobi? Mirai assentiu. É esse mesmo. Jiraiya cuidadosamente guardou o cartão em seu manto e saiu correndo pela porta como um homem em uma missão. Observando sua figura desaparecer na distância, a boca de Mirai se contraiu. Por que ele parecia ser o mais normal nessa situação? Então isso é Konoha, hein? Uma bela mulher com feições marcantes e um rabo de cavalo alto caminhava pelas ruas da vila, seus olhos examinando os arredores com curiosidade. Ela passou muito tempo navegando de acordo com o mapa que comprou, mas finalmente encontrou o local mencionado na carta. Era um campo de treinamento isolado, longe dos locais habituais de prática. Um lugar perfeito para um duelo privado. Depois de uma rápida olhada ao redor, ela entrou. Deitado no meio do campo estava um homem com longos cabelos brancos, descansando com os braços atrás da cabeça e uma sembon entre os lábios, parecendo completamente à vontade. Você é discípulo de Jiraiya? Ao ouvir sua voz, Mirai abriu um olho. E você é? Sou Nadesico Shizuka. Vim cumprir a promessa feita entre nossos professores. Mirai se levantou e tirou um pouco de grama de suas roupas. Então você está no lugar certo. Eu estava esperando por você. Shizuka bufou. Não me venha com essa atitude preguiçosa. Leve isso a sério. Se você perder, você voltará comigo para a Vila Nadesico para se casar e começar uma família. Mirai deu um sorriso irônico. E se você perder, fique aqui em Konoha como minha esposa. Eu não vou perder. Com isso, Shizuka arrancou sua capa e a jogou de lado. Os olhos de Mirai se arregalaram diante do puro atletismo demonstrado. Poxa, esse número é surreal. Não é de se admirar que Shizuka tenha conseguido se destacar entre todas as mulheres bonitas da série original, apesar de seu tempo limitado na tela. Punho de vendaval estilo linha dura de Nadesico. Shizuka cobriu sua mão com o chakra da natureza do vento e lançou um golpe poderoso nele. Mirai inclinou-se para o lado e desviou facilmente, com um brilho de surpresa nos olhos. Não porque o ataque fosse especialmente poderoso, mas por causa do seu poder de salto insano. Nem mesmo seu urso de estimação era páreo para isso. Originalmente, ele planejou terminar a luta rapidamente. Mas agora, ele mudou de ideia. Encurtou a distância optando por trocar golpes de perto. O confronto continuou por um tempo antes de Shizuka usar de repente uma técnica de cintilação corporal para criar espaço. Shizuka saltou no ar, girando rapidamente enquanto lançava uma saraiada de kunai em direção a Mirai. Puta merda, essa técnica é chamativa. Mirai sentiu o sangue ferver. Ele não conseguiu evitar. Sua capacidade visual captou tudo com detalhes cristalinos.
ele continuou se segurando, deixando a luta se arrastar por mais de 10 minutos. Após o combate prolongado, Shizuka estava visivelmente exausta, respirando pesadamente enquanto o suor escorria pelo seu rosto. Ao ver que estava completamente exausta, Mirai decidiu que era a hora de acabar com aquilo. Ele se divertiu e a vista foi mais do que satisfatória. Num piscar de olhos, ele desapareceu, apenas para reaparecer bem na frente dela, com uma kunai pressionada em seu pescoço. Shizuka, você perdeu. Shizuka olhou fixamente para a lâmina, com as mãos cerradas em punhos. Ela realmente perdeu. Fiz uma aposta e vou honrá-la, disse ela, inalando profundamente para acalmar a voz. Ficarei em Konoha, e me casarei com você. Mirai abaixou a kunai e lhe deu um sorriso suave. Eu só estava brincando com você. Pode ir. Shizuka piscou. O que você disse? Mirai explicou gentilmente. Mesmo que carreguemos o peso do destino, não devemos deixar que ele acorrente nossos corações. A aposta dos nossos professores foi cumprida. O que você fizer daqui em diante é escolha sua, eu não vou interferir. Suas palavras deixaram Shizuka atordoada. Ela presumiu que quando perdesse, ele aproveitaria a oportunidade para reivindicá-la. Afinal, ela estava confiante tanto em sua aparência quanto em seu corpo. Mas em vez disso, ele a deixou ir, recusando-se a usar a aposta como alavanca. Por um momento, ela não sabia como reagir. E então, sem aviso, o chão se abriu. Um robô enorme surgiu do subsolo, agarrando Shizuka e prendendo-a. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 406. Uahaha! Shizuka, como eu esperava, você perdeu para mim de novo. Encare isso. Eu sou o único homem digno de ser seu. Uma voz nasal e gordurosa ecoou. Ao lado de um mecha enorme, um homem de meia-idade desprezível de óculos, manipulava a máquina gigante usando fios de chakra. Shizuka Nadesico olhou para ele com puro desgosto estampado em seu rosto. Você de novo. Esse cara estava importunando-a implacavelmente. Ela já o havia derrotado 99 vezes. Ela nunca imaginou que ele a seguiria até Konoha. Shizuka, desta vez eu ganhei. E de acordo com os nossos costumes, isso significa que você é minha. O monstro manobrou mecha, puxando Shizuka para o seu lado com um braço mecânico. Ela lutou com todas as suas forças, mas não adiantou. A batalha com Mirai momentos antes a deixou completamente exausta. Pare de sonhar. Mesmo que você tenha vencido com táticas tão baixas, não tem como eu me tornar sua mulher. O homem lambeu os lábios, sua língua deslizando pelo canto da boca. Não importa se você está disposto ou não. Tudo que eu quero é o seu corpo. Você... Shizuka estava tão furiosa que mal conseguia falar. Ela não imaginava que ele pudesse ser tão vil. Mirai deu um passo à frente, com as sobrancelhas franzidas. Tic. De todas as pessoas, tinha que ser um canalha como você. O homem zombou. Tentando bancar o herói? Vou te matar na hora. Shizuka gritou com urgência. Você não é páreo para ele. Você precisa sair daqui. Com base na luta anterior, ela percebeu que Mirai era apenas um pouco mais forte que ela. Se ele tivesse vencido, provavelmente era porque ela havia ficado sem energia. Com seu nível de força, não havia como ele vencer esse cara. Mas Mirai apenas sorriu calmamente. Shizuka, deixe-me resolver esse problema de uma vez por todas. No momento em que as palavras saíram de sua boca, o aperto de ferro em torno de Shizuka repentinamente se afrouxou. Ela caiu do ar, direto nos braços de Uchiha Mirai. No instante seguinte, o som de metal rangendo encheu o ar. O imponente mecanismo de aço, com facilmente mais de 10 metros de altura, estava sendo esmagado e comprimido em uma densa bola de metal. Morra, murmurou Mirai. Com um estalar de dedos, a esfera de metal disparou em direção ao monstro. Estrondo. Um estrondo estrondoso ecoou pela área. O homem foi achatado, reduzido a um estilhaço de carne e sangue. Ninguém vai te incomodar novamente, Shizuka. Mirai permaneceu calmo, como se não tivesse acabado de cometer uma execução brutal. Shizuka ficou paralisado, atordoado e sem palavras. Tudo aconteceu tão rápido, absurdo demais para ser real. Aquele homem nojento, simplesmente sumiu? Como? Como você tem esse tipo de poder? Ela gaguejou. Mas agora mesmo, quando você estava lutando comigo. Vendo a confusão em seu rosto, Mirai deu um leve sorriso. Você viu com seus próprios olhos. Eu estava me segurando. Shizuka piscou. Por quê? Porque eu sabia que você daria tudo de si nessa partida por causa da sua aposta. Eu não queria que você perdesse tudo de uma vez. Uma derrota por pouco é melhor do que uma perda total, certo? A explicação dele despertou algo no peito dela. Que gentil. Desde o momento em que começaram a brigar até agora, esse homem fez escolhas que ela nunca imaginou que aconteceriam. Bem, disse Mirai dando de ombros, mesmo que tenha havido uma pequena interrupção, tudo está resolvido agora. Ele a colocou no chão com delicadeza. Você está livre para seguir sua própria vida daqui em diante. Shizuka olhou para ele, seu coração batendo cada vez mais rápido. Ela não pôde deixar de perguntar. Qual é seu nome? Mirai, ele respondeu simplesmente. Uchiha Mirai. Uchiha. Mirai. Os olhos dela se arregalaram. Espere, esse é o nome do imperador. Mirai assentiu e lançou seu jutsu de transformação. É isso mesmo. Sou eu. Você hein? Shizuka ficou completamente atordoada. Ela nunca imaginou que o homem com quem ela estava lutando não era outro senão o próprio imperador do mundo Shinobi. E isto? Como isso pode ser real? Após um momento de hesitação, Shizuka não pôde deixar de perguntar. Senhor Imperador, você é realmente aluno de Jiraiya? Mirai sorriu. Se não, por que outra razão alguém como eu apareceria só para lutar com você? Shizuka pensou um pouco. Aquilo, realmente fazia todo sentido. Ela ficou atordoada, e Mirai deu um tapinha gentil em seu ombro. Shizuka, não deixe que ninguém nem nada te impeça. De agora em diante, viva de acordo com suas próprias escolhas. As palavras dele fizeram os olhos dela lacrimejarem. Ninguém nunca lhe disse algo assim.
Era como se, desde o momento em que ela nasceu, seu caminho já estivesse decidido. No momento em que ela se desviava do caminho estabelecido por seu mestre ou por sua aldeia, a punição vinha rápida e sem misericórdia. Até mesmo o homem que ela amou morreu por causa desse sistema. Por fim, ela aceitou e resignou-se a esse destino. Continuou treinando, ficando cada vez mais forte. Mas agora, o próprio imperador lhe disse que ela poderia escolher um caminho diferente. Olhando para o rosto de Uchiha Mirai, Shizuka falou firmemente. Senhor imperador, quero honrar o voto que fiz. Não quero voltar para a vila Nadesico. Por favor, deixe-me ser sua mulher. Isso não é um fardo, é uma escolha minha. Embora não se conhecessem há muito tempo, as ações de Mirai já haviam deixado uma profunda impressão nela. Em vez de voltar e lidar com mais desafios absurdos de homens aleatórios, ela preferiu segui-lo. Mirai olhou em seus olhos, calmo e sereno. Como se já esperasse por isso. Tudo bem, disse ele. Então respeitarei sua escolha. A partir de hoje, fique em Konoha. Mor comigo. Sim. Depois de seguir Uchiha Mirai até a propriedade, Shizuka sentiu como se seu coração estivesse prestes a saltar do peito. Em pouco tempo, ela se tornou a mulher do imperador. Foi como um sonho. Se outras mulheres descobrissem, elas ficariam loucas de inveja, não é mesmo? Sensei, eu não te odeio mais. Se não fosse por você, alguém como eu nunca teria tido a chance de conhecer o imperador. Observando as costas de Uchiha Mirai, Shizuka silenciosamente fez um voto em seu coração. Ela daria tudo o que tinha para fazer o senhor imperador feliz. Capítulo 407. Propriedade de Uchiha Mirai. Jiraiya olhou para Nadesico Shizuka, a mulher com rosto de anjo e corpo de deusa, com um olhar de arrependimento no rosto. Se ele soubesse que a discípula daquela mulher era tão impressionante, ele teria negociado mais vantagens com Mirai. Suspirar, ele estava muito impaciente. Mirai notou a expressão de Jiraiya e riu. Jiraiya, você deveria ficar em Konoha de agora em diante. Pare devagar por aí. Seus romances não são mais exatamente best-sellers. É melhor você ficar com Orochimaru. Ele baixou a voz, como se estivesse compartilhando um segredo. Cá entre nós. Orochimaru não faz distinção entre homens e mulheres hoje em dia. Jiraiya estremeceu com essas palavras. Uma onda de repulsa o atingiu. Esse desgraçado. Ele está questionando minhas preferências? Mesmo que Orochimaru se transformasse em mulher, ele nunca se interessaria. Sim, sem chance. De jeito nenhum. Mas então, depois de refletir sobre a ideia por um momento, ele percebeu algo preocupante, e não ficou totalmente enojado. Um suor frio brotou em sua testa. Não, definitivamente não posso ficar em Konoha. Se ele escorregasse e algo acontecesse entre ele e Orochimaru, seria um desastre completo. Com esse pensamento, Jiraiya falou, Mirai, é sobre isso que eu vim falar com você. Agora que tudo foi resolvido, e já que Shizuka está disposta a ser sua esposa, cumpri minha promessa ao seu mestre. Então vou sair de Konoha novamente. Vou continuar viajando pelo mundo ninja em busca de inspiração. Enquanto falava, Jiraiya tirou um livro de dentro do seu manto. Ah, e só para você saber, meus livros ainda são populares. Recebo toneladas de cartas de fãs, algumas bem intensas também. Vou te contar um segredo, algumas delas são de fãs mulheres. Este foi assinado pessoalmente por mim. Estou entregando para você. Ao ver o quão satisfeito Jiraiya parecia consigo mesmo, Mirai ficou sem palavras. Acontece que ele sabia exatamente quem era esse fã louco. Kakashi Atake. Aquele cara sempre dizia que tinha aprendido lições de vida com os romances de Jiraiya e até escrevia cartas para ele sob o pseudônimo de Senhora de Cabelos Brancos, implorando por atualizações. E de alguma forma Jiraiya levou tudo a sério. Nadesico Shizuka se pronunciou. Jiraiya-sama, você poderia visitar a vila Nadesico? Meu mestre ainda pensa em você com frequência. Jiraiya hesitou, depois assentiu levemente. Tudo bem, eu vou. Depois de mais um pouco de conversa fiada, Mirai finalmente disse. Jiraiya, enquanto estiver por aí, investigue a organização Kara. Se encontrar alguma coisa, me avise imediatamente. Jiraiya já sabia que Kara havia sido fundada por Otsutsuki Ishiki, então ele assentiu seriamente. Entendi. Enquanto Jiraiya se afastava, Mirai silenciosamente desviou o olhar para outro lugar. Se ainda houvesse alguma grande ameaça no mundo ninja, Kara tinha que ser a principal candidata. Dali em diante, seu próximo objetivo seria localizá-los. O tempo passou rápido. Num piscar de olhos, 3 meses se passaram. Uchiha Mirai agora estava dentro da dimensão de Kamui, cercado por 6.000 corpos clonados. Até ele não conseguiu evitar sentir uma onda de excitação. Depois que ele destruísse todos os 6.000 clones, seus atributos finalmente ultrapassariam 500.000. E de acordo com seus instintos, quando ele cruzasse esse limiar, sua força passaria por uma transformação devastadora. Ele se tornou um verdadeiro deus. Com um pensamento, Susanoo se materializou atrás dele. Estilo de fogo, chama do destruidor majestoso. Um mar de fogo irrompeu, engolfando 6.000 clones em um instante. Jin, parabéns anfitrião. Você saqueou com sucesso a recompensa. Mais um chakra. Jin, parabéns anfitrião. Você saqueou com sucesso a recompensa. Mais um físico. Jin, parabéns anfitrião. Você saqueou com sucesso a recompensa. Mais um de força mental. Jin. Com os avisos contínuos do sistema, os atributos de Mirai aumentaram a uma velocidade incrível. Momentos depois, uma repentina onda de energia percorreu sua mente. Uma força poderosa e indescritível estava despertando dentro de seu corpo. Ele acionou o painel do sistema e uma tela translúcida apareceu diante de seus olhos. Nome, Uchiha Mirai Deus. Além de seus atributos principais, não parece ter mudado muita coisa no painel, exceto por uma coisa. Agora havia um único caractere adicionado após seu nome, Deus.
Essa palavra significava um nível totalmente novo. Uchiha Mirai havia oficialmente adentrado um reino além da compreensão mortal. Agora, com o menor movimento, ele exercia o poder de destruir o mundo. Então este é o domínio dos deuses? Sentindo a onda de poder dentro de si, Mirai não pôde deixar de murmurar para si mesmo. Ao mesmo tempo, ele sentiu uma profunda sensação de alívio. Se Otsutsuki Shibai tivesse decidido agir contra ele antes, ele não teria tido chance. Agora ele poderia destruir seu antigo eu sem nem tentar. A diferença entre o que ele era agora e o que ele costumava ser não poderia ser preenchida com meros números. A diferença entre um deus e alguém com Kekimora era ainda maior do que entre um usuário de Kekimora e um ninja comum. Fechando os olhos, a forma astral de Mirai começou a se expandir rapidamente. Quando ele abriu os olhos novamente, ele estava flutuando na vasta extensão do espaço. Olhando para baixo, o planeta que continha o mundo ninja não era mais do que uma pequena bola de ping-pong diante de seu olhar. Isso parece muito com a transformação do avatar divino dos contos de cultivo. Então, no final, o caminho leva à imortalidade. Uchiha Mirai olhou para o mundo abaixo dele, uma onda de admiração e orgulho crescendo em seu coração. Agora, com apenas um estalar de dedos, ele poderia reduzir o mundo ninja a cinzas. E ele não precisava mais de nada que os humanos fizessem, nem comida, nem respiração. O universo era vasto, mas não havia lugar para onde ele não pudesse ir. Capítulo 408. Olha, o que é aquilo no céu? Parece que Sua Majestade o Imperador. Meu Deus, o que está acontecendo? Um milagre. Um verdadeiro milagre. Sua Majestade já se tornou um verdadeiro Deus? Enquanto olhavam para a enorme imagem espectral de Mirai pairando no céu, o rosto de todos estava cheio de choque. Ninguém conseguia entender o que estava vendo. Na mente de todos no mundo Shinobi, somente uma verdadeira divindade poderia fazer algo assim. E então, um momento depois, pessoas por todo o país instintivamente caíram de joelhos e começaram a adorar Mirai como se ele fosse divino. Bem acima, Mirai observava todo o mundo Shinobi, dispersando silenciosamente sua projeção imponente. Embora Otsutsuki Shibai provavelmente estivesse no mesmo nível que ele, Mirai não deixou isso lhe subir a cabeça. Quem sabia há quanto tempo Shibai estava naquele nível? Ele não ia se acomodar. Esse senso de cautela e pensamento fundamentado, profundamente enraizado em seus ossos, fez com que Mirai decidisse continuar se desenvolvendo de forma constante. Afinal, ainda faltavam 10 anos para os eventos de Boruto. Ele tinha tempo. Continuaria crescendo nas sombras. Mirai estava confiante de que mesmo que Shibai tivesse o apoio total de todo o clã Otsutsuki, não havia como seu crescimento superar o seu próprio. Além do mais, Mirai tinha certeza de uma coisa: Shibai, que havia avançado principalmente por meio dos frutos do chakra, não podia ser comparado ao seu próprio desenvolvimento abrangente em todos os aspectos físicos, espirituais e energéticos. E era apenas uma questão de tempo até que a distância entre ele e Shibai aumentasse ainda mais. Agora ele tinha vantagem, então tudo o que precisava fazer era se manter firme e evitar riscos desnecessários. Depois de vários dias se familiarizando silenciosamente com o novo poder que fluía por seu corpo, Mirai finalmente retornou à sua propriedade. No momento em que ele entrou, ele foi imediatamente cercado por Tsunade e os outros. Mirai, aquele fantasma enorme no céu outro dia, foi obra sua? Parecia tão legal. Como você conseguiu fazer isso? Querida, todo mundo está dizendo que você se tornou uma deusa de verdade. Você vai nos deixar agora? Mirai observou suas expressões curiosas e levemente ansiosas e deu uma risadinha suave. Relaxa, eu estava apenas testando um novo poder que aprendi recentemente. Todos vocês sabem que o clã Otsutsuki tem Shibai como seu núcleo. Se eu quiser proteger o mundo Shinobi, preciso ter força para superá-lo. Com essas palavras, preocupação e sofrimento apareceram nos rostos das mulheres. Embora Mirai tenha falado sobre isso levianamente, eles conseguiam imaginar quanta dor e esforço estavam por trás daquelas palavras. Até mesmo os genins precisavam de anos de treinamento incansável para ficarem mais fortes. Quão mais difícil deveria ser para alguém como Mirai, que já estava operando em um nível insondável. Tudo pelo bem do mundo Shinobi. Ele estava dando tudo de si, sem pedir nada em troca. Ele era simplesmente nobre demais. Mirai olhou para as expressões emocionais nos rostos deles e ficou um pouco confusa. Porque eles pareciam que estavam prestes a chorar. Aquela expressão. Era como se alguém tivesse dito que ele tinha uma doença terminal ou algo assim. Que deprimente. Apenas os olhos de Kaguya estavam brilhando. Originalmente, ela pensou que não importava o quanto Mirai lutasse, ele só estava prolongando o inevitável. Quando Otsutsuki Shibai despertasse, destruir o mundo Shinobi seria tão fácil quanto levantar uma mão. Mas agora, a força de Mirai já havia atingido um nível que nem ela conseguia compreender. Talvez, só talvez, ele realmente pudesse protegê-la. Kaguya, no que você está pensando? Percebendo o olhar de Mirai sobre ela, Otsutsuki Kaguya disse rapidamente. Nada, mestre. Quer descansar agora? Vou esquentar a cama para você. Os lábios de Mirai se curvaram em um sorriso fraco. Ele deu um leve tapinha na bunda de Kaguya. Vá em frente. Chego aí em breve. Essa empregada dele estava ficando cada vez mais pensativa. Enquanto isso, Tsunade e os outros, ainda imersos em seus pensamentos melancólicos, o seguiram silenciosamente. O marido deles tinha feito tanto pelo mundo. O mínimo que podiam fazer era se esforçar ao máximo para atender a todas as suas necessidades. Mirai não teve escolha a não ser aceitar o afeto deles com um sorriso. Suspirar? A vida de um homem excepcional era muitas vezes assim, simples, clara e chato. Konoha. Dentro de uma loja de sobremesas, Uchiha Mirai estava sentado comendo um espeto de dango tricolor enquanto jogava em seu console portátil. Este foi o último jogo desenvolvido por Tonensuke, Naruto, Batalha Shinobi Online.
Os jogadores podiam controlar vários personagens shinobi e lutar contra outros pela rede. Os personagens do jogo foram todos baseados em pessoas reais, e suas habilidades foram projetadas para refletir seus jutsus característicos. Graças à paz de longa data no mundo shinobi e ao fato de que qualquer personagem apresentado no jogo ganhava royalties por seus equivalentes na vida real, cada ninja ficava absolutamente emocionado por se transformar em um personagem jogável. Como resultado, no momento em que o jogo foi lançado, ele causou frenesi. Quase todo mundo jogou algumas rodadas durante seu tempo livre, até mesmo Uchiha Mirai não foi exceção. Interpretar Naruto como personagens de Naruto teve uma sensação estranhamente satisfatória. Combinando combos e ataques furtivos, Mirai conseguiu derrotar 3 oponentes sozinho em sequência, deixando-os tão nervosos que eles desistiram no meio da luta. Não consegue me acompanhar, né? Com um leve zumbido, Mirai guardou seu console portátil. Ao lado dele estava sentado Kimimaro, agora já crescido. Bem, isso é uma visão rara. Kimimaro, eu não esperava vê-lo longe do laboratório. Mirai provocou com um sorriso irônico. Kimimaro ofereceu um sorriso educado e fez uma reverência. Senhor Mirai, o senhor Orochimaru solicitou sua presença. Ele disse que é algo importante. Estou livre agora. Vamos. Sim, senhor. Juntos, os dois caminharam em direção ao laboratório experimental. Desde que ascendeu à divindade, Mirai se tornou menos inclinado a exibir seus poderes. Ele preferia manter-se discreto e se misturar como uma pessoa normal. Enquanto caminhavam, Kimimaro olhou para eles. Senhor Mirai, eu vi você interpretando Naruto mais cedo. Por que você não pede para Tomensuke criar um personagem baseado em você? Mirai respondeu calmamente, estou muito quebrada. Isso arruinaria o equilíbrio do jogo. Kimimaro piscou e então assentiu em total concordância. Se um personagem fosse criado com base nas capacidades reais de Lord Mirai, sim, o jogo estaria quebrado irreparavelmente. Eles conversaram ao longo do caminho e quase uma hora depois chegaram ao laboratório. Uma vez lá, Kimimaro levou Mirai ao laboratório de Orochimaru e então silenciosamente se despediu. Mirai abriu a porta e entrou. Olhando para Orochimaru, perguntou: para que você precisava de mim? Orochimaru, com os olhos brilhando de excitação, aproximou-se segurando algo que parecia um pedaço de argila. Mirai-ko, o material que você me pediu para pesquisar, aquele que poderia armazenar enormes quantidades de chakra, eu finalmente encontrei. Com esse material, a maneira como shinobi lutam pode mudar completamente. Capítulo 409. O rosto de Orochimaru se iluminou de excitação. Graças à técnica secreta do clã Tsushigumo, que ele havia estudado com Otaru, ele finalmente descobriu um material capaz de armazenar chakra. Com esse material, era possível estocar chakra. Durante a batalha, sempre que um ninja ficasse sem chakra, ele poderia usar esse suprimento armazenado para reabastecer suas reservas. Era basicamente um carregador portátil, para ninjas. Se alguém carregasse o suficiente, seria como ter uma besta com cauda em miniatura sempre à disposição. E combinado com a armadura de chakra e as ferramentas científicas ninja que ele havia desenvolvido anteriormente. Isso não foi apenas uma melhoria. Foi uma evolução na forma como os ninjas lutavam. Se Konoha tivesse possuído esse equipamento durante as grandes guerras ninja anteriores, as outras nações teriam ousado iniciá-las? Mirai-kun, sua visão está realmente à frente de seu tempo. Elevar as capacidades de combate do exército ninja a este nível. É incrível. Diante dos elogios de Orochimaru, Uchiha Mirai apenas sorriu e balançou a cabeça. Muito pequeno. Você está pensando pequeno demais. Orochimaru, o mundo ninja já está em paz. A força das nossas forças militares não é mais o ponto principal. Orochimaru franziu a testa, confuso. Então por que você me fez desenvolver esse material para armazenar chakra? O sorriso de Mirai se aprofundou. Para produzir em massa potências do nível dos 6 caminhos. O que? Os olhos de Orochimaru se arregalaram em choque e num instante, as peças se encaixaram em sua mente. Ainda inseguro, ele perguntou. Mirai-kun, com a nossa tecnologia atual, produzir em massa lutadores de nível Super Kage não está fora de questão. Mas ascender ao nível dos 6 caminhos requer uma quantidade enorme de chakra. Mesmo com esse novo material de armazenamento, reunir chakra suficiente seria extremamente difícil. Mirai respondeu calmamente, eu já levei isso em conta. Você não se perguntou por que eu promovi o cultivo de chakra e o treinamento de energia mental em todo o mundo ninja? Então era disso que se tratava. Orochimaru finalmente entendeu. Ele já estava confuso antes. Por que Mirai insistira para que todos com o mínimo de talento se tornassem ninjas? Porque até os fazendeiros estavam refinando chakra agora. Era tudo parte do plano. Dada a população atual de ninjas treinados, o total de chakra disponível no mundo era de fato suficiente para ajudar vários ninjas de nível Super Kage a ascenderem ao nível dos 6 caminhos. Mas então Orochimaru franziu a testa novamente. Mirai-kun, mesmo que haja chakra suficiente por aí, coletá-lo levaria um tempo inimaginável. Ir de pessoa para pessoa? Isso seria ridiculamente ineficiente, quase impossível na prática. Será que Mirai realmente deixou passar algo tão óbvio? Enquanto pensava nisso, ele viu o sorriso sereno e confiante no rosto de Mirai. Naquele momento ele entendeu. Mirai não teria posto esse plano em prática sem já ter uma solução. Animado agora, Orochimaru perguntou. Você já descobriu como fazer isso, não é? Mirai riu e assentiu. Claro. Passei um ano procurando por Uchiha Ikari exatamente por esse motivo. Os olhos de Orochimaru brilharam. Então, Uchiha Ikari tem algum tipo de habilidade especial? Isso mesmo, disse Mirai. O Mangekyou Sharingan dela tem 2 habilidades. A primeira é a capacidade de deixar uma marca especial em alguém. O segundo permite que ela manipule o chakra daqueles que carregam sua marca, puxando-os para qualquer lugar à vontade, sem limitações de tempo ou espaço.
Só essa breve explicação foi tudo que Orochimaru precisou para entender o quadro completo. Com tal habilidade, a questão de reunir chakra não era mais um problema. Produzir em massa lutadores de nível dos 6 caminhos não era mais apenas um sonho, era uma realidade tangível e alcançável. Só então Orochimaru percebeu o quão abrangentes eram os planos de Mirai. Isso não foi algo que ele criou da noite para o dia. Ele vinha preparando o terreno para isso há anos, um passo após o outro, sem falhas. A pura previsão e intelecto por trás disso eram aterrorizantes. Orochimaru não pôde deixar de dizer: Mirai-kun, eu já te elogiei inúmeras vezes, mas de alguma forma, você ainda consegue me surpreender todas as vezes. Ele sempre se orgulhou de seu intelecto e genialidade. Poucos conquistaram seu respeito integral, mas Mirai o conquistou completamente. Este homem, que estava no topo do mundo ninja, era simplesmente aterrorizante. Não importava como alguém olhasse para ele, não havia uma única fraqueza a ser encontrada. Em resposta ao elogio de Orochimaru, Mirai apenas acenou levemente com a mão. Orochimaru, qual a disponibilidade desse material de armazenamento de chakra no mundo ninja? Orochimaru pensou por um momento. Ainda não temos certeza. Precisaremos realizar uma pesquisa completa. E também teremos que realizar testes para determinar quanto material é necessário para armazenar chakra suficiente para que um ninja de nível Super Kage possa ascender. Mirai assentiu. Certo. Prepare o máximo de material que puder. Assim que tudo estiver pronto, entro em contato novamente. Sim, Orochimaru estava igualmente animado. Além de Mirai, ele foi o principal responsável por esse plano. E se desse certo, a sensação de realização seria indescritível. Depois de sair do laboratório, Uchiha Mirai foi direto para o prédio do Hokage. Namikaze Minato, como sempre, estava sentado atrás de sua mesa perdido em pensamentos. Quando viu Mirai entrar, seu rosto se iluminou com um sorriso. Mirai, o que te traz aqui? Ao ver Minato ainda tão cheio de energia e determinação, Mirai não pôde deixar de sentir uma pontada de admiração. Não importava a situação, Minato sempre era enérgico e otimista. Que cara! Minato, notifique os líderes regionais do mundo ninja. Preciso fazer uma reunião. Há algo que preciso anunciar. Entendi. A eficiência de Minato foi de primeira. Em menos de 30 minutos, a videoconferência estava funcionando. Mirai falou sem hesitar. Para me preparar para o conflito que se aproxima com o clã Otsutsuki, usarei a leitura de Tsukimar na lua para colocar uma marca especial em todos. Depois de marcado, coletarei uma pequena porção do chakra de cada pessoa diariamente. Informem a todos o mais rápido possível. A operação começa em 3 dias. Usar Yashioku sem aviso pode causar pânico em massa. Então Mirai decidiu tirar 3 dias para informar o mundo sobre seu plano. Em apenas 3 dias, ele estaria pronto para criar a primeira usina de energia artificial de nível dos 6 caminhos. Capítulo 410. 3 dias depois, sob o céu noturno, as luzes de Konoha ainda brilhavam intensamente. Mas comparado à animação habitual, esta noite havia uma tensão inegável no rosto de todos. Não faz muito tempo, uma notificação foi enviada a todos. Uchiha Mirai, o próprio imperador, decidiu marcar todos com uma marca especial para proteger o mundo shinobi. Por meio dessas impressões, eles seriam capazes de canalizar seu chakra diretamente para ele. O anúncio enfatizou que o processo seria indolor. Apenas uma precaução para evitar pânico desnecessário. Mesmo assim, muitos não conseguiam deixar de olhar para a lua de vez em quando, buscando algum conforto para seu desconforto. Estou um pouco nervoso. Nunca pensei que teria a chance de fazer algo pelo imperador. Hahaha. Acho que conseguimos, né? Nunca imaginei que poderia contribuir para proteger todo o mundo shinobi. Ei, você não acha que estamos sendo usados? Afinal, uma vez que a marca estiver em nós, parte do nosso chakra será sugado todos os dias. Quem se importa? Sem o imperador, minha família inteira já teria morrido nas guerras há muito tempo. Perder um pouquinho de chakra não é nada comparado a isso. Exatamente. Graças ao imperador, agora podemos viver em paz. Comparado a isso, esse pequeno sacrifício não tem importância. Quando o ninho cai, como os ovos podem permanecer intactos? Você se esqueceu de como era miserável a vida nos pequenos países durante as antigas guerras shinobi? Não penso muito nisso. Seja qual for a decisão do imperador, eu apoio sem questionar. Conversas semelhantes ecoaram pelo mundo shinobi. Desde que Mirai unificou as terras, as pessoas em todos os lugares estavam vivendo vidas melhores do que nunca, algo que antes era considerado impossível. Além disso, a recente ascensão de Mirai à divindade, com o fantasma colossal de sua forma projetando sua sombra no céu, elevou seu prestígio a um nível sem precedentes. Então, quando ele anunciou seu plano de fundir o Tsukuyomi gravado, a maioria das pessoas cooperou de bom grado. É claro que nem todos ficaram satisfeitos. Houve alguns dissidentes, mas suas vozes não tiveram peso. Alguns poucos até tentaram organizar protestos de rua para influenciar a decisão de Mirai. Em resposta, ele emitiu uma ordem única e fria. Execute todos os manifestantes. Este era o seu mundo shinobi agora. Qualquer um que desafiasse sua vontade não tinha lugar nele. Ele não tinha passado por todos esses problemas e conquistado tanto poder avassalador só para se curvar aos caprichos dos outros. Ele não estava ali para se humilhar. Ele estava ali para reinar. Verificando as horas e sentindo que tudo estava pronto, Uchiha Mirai bateu palmas. Chakra surgiu de dentro dele, junto com o grande poder do seu Nine Tomoe Rinnegan. Acima, a lua antes imaculada começou a ficar vermelho sangue. Um enorme padrão do Mangekyou Sharingan apareceu em sua superfície, lançando sua luz assustadora sobre todo o mundo shinobi. Uma a uma, as marcas começaram a se formar, a palma de cada pessoa agora exibia o mesmo símbolo da lua acima. Mesmo aqueles que não foram diretamente tocados pelo luar foram marcados da mesma forma. Fechando os olhos, Mirai aguçou os sentidos. Inúmeros pontos de luz surgiram em sua mente.
Cada um representava alguém que havia sido marcado. E instintivamente ele entendeu. Agora ele podia controlar os pensamentos, o espírito e o chakra de cada um deles. O mundo Shinobi estava agora verdadeiramente e completamente em suas mãos. O Mangekyou Sharingan evoluindo para algo assim. É absolutamente insano, Mirai murmurou para si mesmo, sentindo o poder aterrorizante do Tsukuyomi gravado e do Yashioko. Se o Uchiha Ikari possuísse uma força espiritual dessa magnitude naquela época, o clã Uchiha poderia ter conquistado o mundo há muito tempo. Abrindo os olhos, ele encontrou o olhar expectante de Orochimaru. Como foi, Mirai-kun? Orochimaru perguntou em voz baixa. Perfeitamente, disse Mirai calmamente. Agora é hora de começar a coletar chakra. Sem dizer mais nada, ele ativou o Yashioko. Instantaneamente, cada indivíduo com chakra sentiu uma onda deixando seu corpo, fluindo além de seu controle. Mas a extração terminou quase tão rápido quanto começou. Cada pessoa perdeu apenas cerca de 1/3 do seu chakra. O alívio tomou conta das terras. Embora perder 1/3 não fosse algo pequeno, não causaria nenhum dano duradouro. Konoha. Instalação de pesquisa. Lá dentro, Uchiha Mirai canalizou o chakra que havia reunido para um estoque de materiais que Orochimaru havia preparado com antecedência. A quantidade de material era impressionante, empilhada como uma pequena montanha. E ainda assim, foi o suficiente para conter o fluxo de chakra. Embora a maior parte do mundo Shinobi fosse formada por genins, quando o chakra de quase 1 milhão de pessoas foi combinado, criou-se uma torrente aterrorizante. Se Mirai não fosse tão poderosa, qualquer pequeno passo em falso poderia ter causado um cataclismo. Gole. Orochimaru não conseguiu evitar engolir em seco enquanto olhava para a montanha de chakra à sua frente. Ele tinha inúmeras maneiras de sobreviver ao desastre, mas mesmo assim agora ele sentia a morte pairando sobre ele. Se esse poder saísse do controle, ele seria reduzido a cinzas num piscar de olhos. Essa quantidade de chakra pode até rivalizar com o 9 caudas completo, disse Orochimaru com a voz rouca. Mirai assentiu. Quase perto. Era a prova de que seu plano estava funcionando. Supondo que levasse cerca de 3 dias para o chakra se recuperar naturalmente. Isso significava que a cada 3 dias o mundo Shinobi poderia fornecer a ele o equivalente ao chakra de uma raposa de 9 caudas. Era quase absurdo até pensar nisso. E o mundo estava atualmente em paz, a tecnologia e a produtividade estavam avançando rapidamente. A população explodiria nos anos seguintes. Em menos de 20 anos, o número de Shinobi pode aumentar de 1 milhão para 10 milhões. Nesse ponto, seria possível coletar o chakra equivalente ao de 10 caudas todos os dias. Era um método muito superior à prática do clã Otsutsuki de saquear planetas pelo cosmos. Depois de pensar um pouco, Mirai deu sua próxima ordem a Orochimaru. De agora em diante, reúna o máximo de material possível para armazenamento de chakra. Entendido. Orochimaru respondeu imediatamente. Mirai permitiu que um leve sorriso surgisse em seus lábios. Mais algumas rodadas de coleta e ele teria chakra suficiente para rivalizar com o próprio 10 caudas. Não demoraria muito para que guerreiros do nível dos 6 caminhos começassem a surgir sob seu comando, um após o outro. Quando o clã Otsutsuki finalmente descesse ao mundo Shinobi no futuro, eles levariam um choque e tanto. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.